Então, pessoal, boa tarde. Aqui é só um vídeo rápido, fazer um esclarecimento. O Álvaro Broda, que é jornalista, o Álvaro, do canal Meteoro, está com um canal próprio, e aí ele fez um vídeo em defesa da literatura de Paulo Coelho. Eu fui citado, porque num texto curto, que na verdade está na Usina de Letras, mas foi para um site de rock que chamava A Barata, eu dizia que o Paulo Coelho faz misticismo europeizado no Leblon. Álvaro citou como sendo um tipo de crítica que não existe na própria Europa. Eu estaria sendo assim, mais católico do que o Papa, né? Aí eu fui pesquisar o assunto. Eu gosto do trabalho do Álvaro, agradeço a citação. Eu fui pesquisar o assunto e vi que a coisa tá pior do que eu imaginei. Tem dois artigos que eu queria citar aqui para vocês terem uma noção sobre essa questão da literatura do Paulo Coelho, que um chama o Verniz do Mago, do Marcelo Dantas, na revista Piauí, e o Mude, Paulo Coelho, do Vitor Viana, no Observatório da Imprensa. Eu vou sintetizar aqui, para não ler os textos e tudo, né? É esse meu insight, essa minha frase de que é misticismo europeu o que o Paulo Coelho faz. Eu acho que, de acordo com o texto muito bem elaborado do Marcelo Dantas, que é diplomata, inclusive, tem fundamento. E o verniz do mago é o seguinte: ao contrário do que é dito por Paulo Coelho, que ele teve a partir de 74 ali uma conversão ao cristianismo, e desde então ele faria uma fusão de uma magia do bem branca com preceitos cristãos, por vezes se aliando a pastores ou padres. Paulo, pelo contrário, ele continua ligado a Aleister Crowley, o satanista inglês, que inspirou, né, aquelas obras junto com Raul Seixas. Essa é a tese essa é a hipótese do Marcelo. Eu creio que o Marcelo demonstra ali razoavelmente bem. Seria um misticismo europeu, porque é inglês. Então, o que é curioso é o hábito do Paulo Coelho de vender o gato por lebre. Então, na nova edição de O Alquimista, ele diz que uma espécie de transtorno mental que ele passou, de sofrimento psíquico, em 74 seria de fato um encontro com o demônio, mas motivado, não ele tem essas palavras literais, mas o que o levou a voltar-se para Deus seria o fato de ter feito experimentos de teatro com alunos em escola no Mato Grosso, ali naquela época, e seria por isso que ele estaria sendo punido por Deus, né? Ele estaria vendendo gato por lebre. Mas o Marcelo pega várias referências a Crowley na obra dele ainda. Então, por exemplo, Paulo fala muito na vontade, na força de vontade, no desejo. Isso é bem sintetizado na lenda pessoal, mas isso é um conceito do Crowley, que o Crowley ele mais ou menos santifica o desejo humano. E para realizar esse desejo, que para ele é uma força, né, assim, espiritual, existem rituais mágicos que devem ser feitos. E o que é bem crowleyano é que o Crowley fazia a magia sexual, iluminar alguém através do sexo. Aí o Marcelo verifica que isso existe, né, ele cita num romance do Paulo, uma passagem em que isso acontece, né, uma mestra com uma discípula ilumina através do sexo,
Isso é bem crowleyano. Isso é bem crowleyano. Então, assim, isso me surpreendeu. E quando eu pesquisei, por exemplo, o que é a alquimia? A alquimia tem uma tradição mágica, né, uma tradição mais religiosa, que tem o início lá com Hermes Trismegisto no Egito. Esse sábio esotérico lá no Egito. Aí a gente pega o alquimista e tem esse papo sobre o Egito, quer dizer, o Trismegisto é um dos ídolos do Aleister Crowley. Então, o Paulo Coelho continua com o Crowley, só que ele disfarça. Isso eu achei, me deixou perplexo. Outra coisa, que aí vale finalizar aqui, também fiquei de queixo caído. Eu lendo O Mago, de Fernando Moraes, que é a biografia do Paulo, que eu prefiro a biografia aos livros, mas porque minha formação é mais de crítico literário, então é questão de gosto, respeito quem gosta dos livros, tudo, respeito o Paulo, mas tem um artigo no Observatório da Imprensa que chama-se Mude Paulo Coelho, refere-se a dois plágios, duas acusações de plágio que o Paulo tem passado, de uma escritora colombiana, Glória Hurtado, e de Edson Marques, que é um brasileiro que fez esse livro, um livro de poemas, tem um poema Mude. E aí o Edson, na matéria, é citado o esforço dele para conseguir que o Paulo Coelho, pelo menos, cite ele como autor. Ele chega à conclusão que o Paulo Coelho só entende a linguagem do dinheiro, porque Paulo só parou de transcrever o poema quando ele ameaçou ir à justiça, porque ele tem o poema registrado na Biblioteca Nacional. Então, achei que em que pé que a coisa tá, hein? Então, pois é. Então, muito obrigado aí pela atenção, obrigado Álvaro por ter citado, mas realmente essas coisas sim, fica difícil de gostar.